Boa tarde, hoje o Abad entrevista um jovem de 41 anos, mas trabalha na Rio Quality há bastante tempo, acho que há mais de 10 anos, Marcelo Marinho, com 2 L's, né, Marcelo? Opa! Boa tarde, fico Boa muito tarde, feliz de Cláudia. ter aceitado o nosso convite, porque a Rio Quality é uma empresa muito expressiva no setor, né, atacadista distribuidor, contribui muito, responde o ranking há muito tempo conosco, a gente já fez um perfil de sucesso com vocês, e é uma família bastante querida, e tem uma particularidade que eu acho muito interessante, que eu vou contar aqui, né, Marcelo, que a gente sabe, seu Sim. avô começou junto com 5 filhos, nenhum deles era do ramo, nem seu avô, acho que seu avô mais ou menos, o senhor Alexandre, e os 5 filhos, um médico, 2 professores de educação física, um fisioterapeuta e um engenheiro, todos trabalhando nesse setor, canal indireto, e há quase 43 anos. É isso? É uma bonita história, inclusive, né? Um desejo do vô de ter ali os 5 filhos trabalhando juntos. Aceitaram o desafio. Eles não falam, não, mas eu vou contar a história um pouquinho lá na frente, que parece que meu avô chegou para eles e falou assim: olha, tem um negócio muito bacana aqui, vocês vão trabalhar pouco e ganhar muito dinheiro. E aí eles acreditaram e foram. Imagina. Marcelo, vocês respondem o ranking há bastante tempo que eu acompanho, e vocês, o ano passado, referente ao ranking 2022, teve um faturamento de quase 500 milhões de reais e um crescimento muito expressivo, 48%, pós-pandemia, que eu sei que foi dificílimo, porque vocês trabalham com food service. Isso. Aliás, você nos deu uma entrevista muito interessante, que repercutiu bastante. Qual é o que foi que vocês fizeram? Conta um pouquinho, como é que foi passar isso? Porque foi muito difícil, né? Foi bem difícil, bem desafiador. Assim, contextualizando, a primeira semana de lockdown, a gente estava ali em março de 2020, a nossa receita só caiu 90%. Foi um caos, mas foi um caos onde a gente, mais uma vez, se reinventou, se superou, tirou forças e conhecimento de onde a gente não imaginava que tinha. E a gente, aos pouquinhos, foi, né, consertando ali, ou se adaptando, né, e foi consertando o rumo da empresa. Você vê de uma queda de 90% de receita na primeira 20 para semana de 21. lockdown. Em abril de 2020, a gente opera com 50% abaixo do que a gente vinha operando em pré-pandemia, mas com um time super engajado, né, uma grande gestão de crise. A gente montou um comitê de crise com encontros diários. Cada dia era uma infinidade de decisões que a gente tinha que tomar. Quando bateu julho, a gente já estava com a mesma performance que a gente tinha conseguido em janeiro e fevereiro de 2020. Em agosto, a gente já estava batendo recorde de novo de receita e base de clientes, que isso é muito importante para a gente. Vocês estavam sofrendo, mas vocês não deixaram o cliente para trás. Me conta um pouquinho dessa história. O abastecimento é o trivial que a gente pode fazer, mas a gente movimenta todo o nosso dia a dia buscando soluções adicionais. E no momento de crise da pandemia, então quando a gente pega dados da Abrazel, né, do Sindrio, que falam bastante de bares e restaurantes, eles trazem dados assustadores. 30% dos operadores ficaram pelo caminho. A gente sentiu muito isso aqui, né? Então, o pessoal pergunta, poxa, mas o que vocês fizeram? Como vocês conseguiram, né, ter esse resultado na pandemia? Porque mesmo em 2020, quando o nosso mercado, o mercado de food service, ele cai quase 30%, a Rio Quality cresce 20% em relação a 2019. E eu respondo de 2 maneiras. A gente tinha 2 grandes projetos que estavam andando, a gente detalhou um pouquinho lá na matéria, né, da revista de distribuição, e a gente tomou muitas decisões acertadas. Né? Talvez a gente, não vou dizer sorte, mas a gente foi muito competente nas escolhas que a gente fez durante a pandemia. Um grande exemplo disso, a Rio Quality não fez nenhuma demissão durante a pandemia. Com relação à ajuda direta para os nossos clientes, a empresa, graças a Deus, entrou na pandemia muito bem capitalizada. A gente, né, fazendo umas contas rápidas aqui, a gente sabia que não seria possível segurar 3, 4 meses. Mas a gente tinha um fôlego. E a gente usou parte desse fôlego para trabalhar com a nossa base de clientes. De que forma? Flexibilizando muito os pagamentos. Porque normalmente, com o atacado, se o cliente fica inadimplente, ele não compra mais. Marcelo, vocês trabalham exclusivamente com food service, é isso mesmo?
Exatamente. O Hoje, foco de vocês é o food service, né? a Não vai abrir gente, nem outra frente. por enquanto, não. A gente Ah, escolheu, né, até 2014, a gente tinha ainda uma participação de varejo aqui dentro da nossa operação mais representativa. Numa revisão estratégica, a gente optou por focar na bandeira do food service e hoje, sim. Cláudio, 97% da venda e base de clientes da Rio Quality vem do food service. Vem dos segmentos de gastronomia, cozinha industrial, catering, hotelarias, padarias, confeitarias, pequenas fábricas. A gente brinca quando fala com indústrias que a venda no varejo hoje é uma venda por acidente. O vendedor tropeçou ali no paralelepípedo, caiu numa mercearia e acabou descobrindo ali que tinha uma sinergia de mix e acabou fazendo uma venda. Mas o nosso foco hoje é food service e, por enquanto, ele não vai mudar. A gente quer seguir com o nosso propósito de desenvolver o food service. E no foco de distribuição. Distribuição. Na verdade, a distribuição ela passa a ser, né, um caminho óbvio dada a nossa origem, mas a gente tem desenvolvimento de algumas frentes com outras soluções para o mercado de food, não necessariamente passando pelo abastecimento. Agora, você planeja um 2023, quais são seus planos? Se é que a gente pode fazer muito plano no Brasil, né? A gente aprendeu isso. Planos não podem ser muito a longo prazo, mas tem que ser feitos, você sabe melhor do que eu. Mas quais que são os imediatos, vamos dizer assim? A gente tem que apostar. Então, a gente começou a trabalhar 2023 em 2021. Como? Tomando a decisão de fazer um novo ciclo de investimento grande dentro da empresa para fazer a ampliação da nossa capacidade operacional. Então, a gente, em 2021, dobra a nossa área de armazenagem, a gente vai para uma área de 10 mil metros quadrados, a gente amplia a nossa capacidade... Aí mesmo, aqui dentro da Pavuna. A gente está dentro de um condomínio logístico, a gente, né, pegou a área do lado e a gente agora está com uma área de 10 mil metros quadrados, quase 14 mil posições pallet. Ampliamos bastante a nossa capacidade de resfriados e congelados. Foi um projeto que a gente iniciou em 2018, um projeto super importante dentro da empresa hoje. Trabalhar também. Conseguimos aprender, né, e operar a cadeia de frio. E a gente vem se preparando. A gente vai cada vez mais estruturando uma oferta de soluções completa para o nosso cliente. A gente quer que os nossos clientes encontrem todas as suas necessidades com um único fornecedor. Então, a Rio Quality vem se preparando para isso, fazendo ampliação de mix, ampliação de estrutura. Então, a gente está projetando, Cláudia, não só para 2023, mas para o próximo ciclo de 5 anos, um crescimento de pelo menos 20% ao ano também. Então, a gente está falando de, em 3, 4 anos, estar novamente dobrando aí o tamanho da empresa e crescendo. Essa é a nossa expectativa. A carteira de clientes de vocês hoje são de que tamanho, Marcelo? Hoje a gente atende mensalmente 12 mil CNPJs, tá? A gente chega a 12 mil clientes por mês, que compram com uma frequência semanal. Essa é uma característica muito, né, marcante dentro do food service. Então, pelo menos semanal, né? Tem clientes que compram 4 vezes com a gente. Nós somos a extensão operacional, nós somos o estoque do restaurante, da cozinha industrial, do catering. Então, a gente planeja crescer bastante essa base. A gente está dentro de um estado que, reza a lenda, tem pelo menos mais 2 Rio Qualities aí a ser trabalhada. Então, a gente vai apostar nisso e está estruturando todo o nosso time, nossa logística, para a gente ainda conseguir avançar aqui dentro do Rio de Janeiro. Que ótimo. Marcelo, para terminar, você é presidente do Aderj Jovem, seu tio já é da diretoria, também é da diretoria foi da diretoria da BAD, né, muito tempo, vice-presidente, tá, sempre participa. Vocês são bastante associativistas, né? Vocês gostam dessa movimentação, sempre participam. Como é ser presidente do Aderj Jovem? Foi no susto ou não? Esse foi um combinado que a gente teve com a Cristina. Ela falou assim, olha, tava eu e o Pedro da Nova Mix, ela falou, o nosso combinado é o seguinte, esse ano é você e depois é você, ponto final, vocês não podem nem falar nada. Mas brincadeira, o que ela fala tem que virar, né? Escreve na pedra. Mas assim, brincadeiras à parte, Cláudia, é uma honra muito grande, primeiro ser lembrado, né, pela Cris, para assumir um legado, porque o grupo do Aderj Jovem foi o primeiro grupo jovem dentre todas as filiadas da ABAD. Se não me engano, é um grupo que tem mais de 10 anos. Então, assim, eu encaro como uma grande responsabilidade, um grande orgulho de ter sido escolhido ali pela Cris, né? Ou, falando corretamente, ter sido ofertado aí essa vaga.
eu aceitei de prontidão. E, enfim, o desafio é muito grande, porque assim como acontece lá no grupo da Abade Jovem, o tempo está passando e a gente precisa trabalhar a renovação. Então, eu estou com 41 anos, né? Enfim, eu falo para a Cris, não me tira nunca daqui não, porque eu falo que eu sou do grupo jovem, todo mundo esquece que eu estou ficando velho. Então, isso me ajuda também. Mas a gente tem um grande desafio de trazer os novos jovens, né? Hoje a ADERJ tem quase 300 associados, tem um monte de jovem aí que está percorrendo uma trilha que a gente começou há 10, 12 anos atrás e que certamente vai ter muita interseção com o que a gente viveu, em termos de receios, medos, desafios. Então, por que não, né, crescer junto, aprender com a experiência dos outros? Eu sou muito a favor disso. Por isso, essa nossa participação intensa em ADERJ e ABAD. A gente pode crescer muito, mesmo tendo concorrente na mesa, a gente chama os nossos concorrentes para vir aqui dentro da Rio Qualis, porque a gente tem muito mais em comum e o mercado é tão grande, né, que se a gente se ajudar naquelas guerras em comum, os 2, os 3, os 10 vão ficar mais fortes. Então, o nosso pensamento é esse. Quando você assumiu a ADERJ Jovem, qual que é a missão, a sua principal missão? Deve ter uma lista, mas assim, o objetivo principal, qual que é, Marcelo? Hoje trabalhar a renovação do grupo. Encontrar dentro da associação novos jovens, trazê-los para dentro do grupo, para a gente conseguir seguir com essa dinâmica aí que começou lá há 10 anos. Okay. Marcelo, gosto muito de falar com você, agradeço muito a sua participação, sempre de pronto na revista, aqui no Abade Entrevista, ou no grupo dos jovens, né, do GAGE, agora é GAGE. Então, eu desejo muito sucesso para você, para vocês, para Rio Quality, e um sucesso e boa sorte que vocês merecem. Obrigada, Cláudia, muito obrigado, foi um grande prazer estar aqui com vocês, e não esqueça, sempre que precisar, estamos às ordens.